Olá, pessoal, tudo bem? Eh, Bem-vindo ao canal Fully You, o canal onde você pode ser você mesmo, e eu também. Eu sou Cíntia Fully. Eh, a gente tá fazendo um vídeo agora, sobre burnout, a gente tá fazendo uma série de vídeos. Esse vídeo especificamente de hoje, que você tá assistindo, é sobre algumas das causas do burnout, né, por que eh, quais são as causas principais, e hoje a gente vai falar especificamente de personalidade. Quais são os tipos de personalidade, ou traços de personalidade, ou papéis que a gente está assumindo, script, depende do que tipo de linha você segue na psicologia ou na análise, etc. Eh, Quais são os tipos de traços que nos levam, que são mais propensos a ter o burnout, né. É claro que, assim, a gente vai estar falando aqui de certos tipos de personalidade, é claro que esses traços todo mundo tem um pouco, tá, e tá tudo bem. Não vou estar dizendo pra vocês que, assim, a gente precisa de repente parar, até porque muitas das coisas que vão estar aparecendo nesse vídeo são muito positivas, não só pra gente, pra empresas, para o mundo profissional, mas pra humanidade de um modo geral, né. Então, assim, eh o que acontece de fato é quando isso tudo é extrapolado, quando, como a gente brinca, né, tipo, tudo demais é um problema, até beber água demais te desmineraliza, né, então assim, é bem isso. Vou estar aqui, compartilhando minha tela com vocês e vamos começar. Bom, como a gente disse, como eu estava falando, são personalidades, né, ninguém tá imune de fato a ter um burnout. É claro que, existem certos tipos, certos papéis que a gente assume, que nos colocam em maior risco, né. E é muito importante a gente saber que, assim, não é a minha personalidade contra o meu ambiente de trabalho, é a minha personalidade e o meu ambiente de trabalho, como isso se integra na verdade, né. Por exemplo, uma das coisas que leva uma profissão ou um tipo de profissão que é muito propício a ter burnout, são profissões de ajudadores, né, são profissões de, por exemplo, professores, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, enfim, são pessoas que de fato têm por profissão ajudar o outro. Psicólogos também, inclusive, né. Eh, de novo, não tô dizendo que isso é uma coisa ruim, ajudar é muito importante, mas a gente não pode esquecer que, em primeiro lugar, a gente tem que se ajudar, né, a gente tem que, em primeiro lugar, estar estável. Eu sempre brinco falo essa frase que eu acho muito legal, assim, para a gente poder regar as plantas, a gente tem que estar com o regador cheio, né, então, assim, é saudável você impor limites, até na hora de ajudar, né. E o ajudador, ele tá muito ligado também com esse outro tipo de personalidade que é o sempre sim, que é a pessoa que não sabe dizer não, por N motivos, tá. Pode ser, por exemplo, no caso de trabalho, por pressão externa, pode ser porque você, se a gente vai falar de, por exemplo, da primeira fase, né, que é de se autoprovar e etcétera, pode ser que você tá falando sempre sim, porque você de fato quer, sei lá, provar alguma coisa pra alguém ou pra você mesmo. Pode ser porque você acha que se você disser não, as pessoas não vão entender de uma forma boa. Pode ser porque você quer evitar conflito, isso também é válido, né. Mas é importante também saber que, assim, dizer sempre sim também pode ser prejudicial pra você, tá. Eh, um outro tipo de personalidade que é muito propício ao burnout é o perfeccionista, né, a pessoa que, hã, enfim, eu como virginiana, falando um pouquinho, né, sou um pouco perfeccionista, e se vocês forem dar uma olhadinha, por exemplo, na regra de Pareto, não sei se vocês já ouviram falar, que diz que, eh, 80% não, 80% dos resultados vem com 20% de esforço. Para você atingir 100%, você precisa de 80% mais de energia. Então, assim, para você fazer uma coisa ok, você precisa de 20% de energia, de esforço. Para você fazer uma coisa perfeita, você precisa de muito mais esforço, tá? Muito mais energia, muito mais tempo, muito mais, né? Então, perfeccionista é uma das coisas que vão, por exemplo, uma das personalidades que vão estar tirando seu tempo, vão estar tirando sua fluidez na vida, vamos dizer assim, né? Se você de fato
se def escolher assumir esse papel. Tudo bem querer ser perfeito, tá tudo bem querer ser todo 10. Tem uma das minhas grandes amigas brinca, tipo, com essa expressão de todo 10. Tudo bem querer ser todo 10, mas, tem os seus poréns também, né, assim, a gente tem que entender que ninguém é perfeito, nada é perfeito. Então a gente tem que aprender a assumir e a aceitar as nossas próprias sombras, as nossas próprias dificuldades. Eh Outro tipo de personalidade ou de traço que nos coloca em risco são as pessoas ou nossa parte, vamos dizer assim, né. Se a gente for falar, por exemplo, na terapia sistêmica, a gente fala muito de partes, então é a nossa parte de ambiciosa. Por que que eu tô falando parte? Porque todo mundo, em algum momento da vida, tem isso tudo dentro de si, tá. A gente não tá dizendo que, são, eh pessoas, por exemplo, que são ambiciosas, elas não gostam de ajudar os outros, não, pelo contrário, tá. Pessoas que dizem sim, elas não podem sempre sim, elas não podem ser perfeccionistas, porque senão elas não vão ter tempo. Não, a gente é tudo, na verdade, né. É realmente a questão de saber em que momento eu estou e se isso faz parte, e se isso é necessário agora, nessa minha fase de vida, que esteja prominente. Se isso for uma coisa transparente, se for uma coisa clara, se for uma coisa ok e pensada por você, tudo bem, você consegue impor limites. Se for uma coisa que está só no seu subconsciente, aí é mais difícil, porque aí você entra num círculo vicioso de, por exemplo, ambicioso. Ah, eu quero ser promovido. E aí eu nem sei por que que eu quero ser promovida, eu nem sei por que que eu preciso de mais dinheiro, por que que eu preciso meu gato tá passando, desculpa, tá. Nem sei por que que eu quero ser promovido, nem sei por que que eu quero mais dinheiro, pra que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com status, com cargo? Mas eu quero. E é essa questão da gente realmente ai meu Deus, eu vou ter que parar porque meu gato tá aqui agora. Isso, Picar, senta. Desculpa gente. O que que eu quero fazer, né, com essa minha ambição, o que que eu quero fazer com esse meu sucesso? Se for uma coisa só, por exemplo, pra, acolher ou para provar, coisas externas para os outros, aí é realmente uma questão que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, né. Se for uma coisa que eu faço para mim, tudo bem, mas realmente é o autoconhecimento que faz parte para a gente poder entender melhor essas partes dentro da gente. E o idealista, que na verdade, assim, eu acho muito interessante que a gente fala muito agora das gerações, YZ, que seja, o que for, cada hora muda o nome, né, dos millennials, o baby boomers e etcétera. E, na verdade, assim, todo jovem é um pouco idealista, né, então a gente brinca hoje dos baby boomers: "Ah, vem aí boomer não sei o quê, quer estragar o mundo com o seu usando petróleo, não sei o quê", mas no fundo essas pessoas também foram idealistas e, assim, e ser idealista tá tudo bem. O importante é saber que, assim, você não vai conseguir, infelizmente, salvar o mundo. A gente tem que, em primeiro lugar, salvar a si próprio. O que que é salvar, né? A gente tem que, em primeiro lugar, entender a si próprio e saber o que que me faz feliz, né? Porque se a gente fala, eh, brinca assim, né, de idealismo e tal, eu quero que o mundo seja melhor, mas o que que eu tô fazendo para eu ser melhor? Né, tudo começa na gente, então eu quero paz no mundo, mas pra ter paz no mundo eu tenho que estar em paz, em primeiro lugar, né, então assim, são coisas que a gente às vezes sempre coloca, personalidade de um modo geral, a gente sempre acaba colocando os traços no outro, quando na verdade tudo isso é dentro da gente. E se a gente não percebe, eh, por exemplo, ajudador, né, eu tô sempre ajudando o outro, mas eu não tô me ajudando. Eu tô sempre sim, eu tô falando sempre sim para o outro, mas eu tô me negando tanta coisa. Por que eu tô me negando tanta coisa? Né, por que que eu nego minha momento de lazer, por que que eu nego estar com a minha família, com os meus amigos, em prol de um outro, né? Eh, Enfim, a gente pode aplicar isso para vários tipos de conceitos, mas é basicamente isso, né? Eh E é interessante a gente perceber um pouco disso, porque aí embaixo tem uma frase do Matthias Burris, que ele um psicólogo também, ele é especializado em stress management, em burnout, etc. Aqui na Alemanha, ele tem vários livros, etc. E ele diz que o processo de burnout ele começa quando o estresse permanente leva a um sentimento crônico de impotência. O que isso quer dizer? Se eu tô tão, por exemplo, vamos usar o perfeccionista, que é um exemplo mais claro, né?
Se eu quero fazer tudo tão perfeito, por exemplo, falando de profissões que não são, profissão eu acho que é preto e branco, nada na vida é preto e branco, né, tudo é cinza, vamos dizer assim. Mas se eu, por exemplo, tô falando de uma coisa: "Ah, eu quero que essa apresentação aqui seja perfeita, tem que estar perfeito, não posso cometer um erro". Cara, eu nunca vou conseguir fazer isso. Se eu tivesse que esperado e demorei muito tempo para começar a fazer os vídeos, né. Mas se eu tivesse esperado eu estar pronta e meus vídeos estarem perfeitos, meu cenário tá perfeito, cortar o vídeo, editar, tá tudo perfeito, eu nunca ia ter começado. Então eu ia ter sempre esse sentimento de impotência, esse sentimento de: "Eu não estou fazendo nada com a minha vida, eu não tô conseguindo, eu não tenho poder de fazer isso". Na verdade é o significado que você dá para as coisas, né. Então a partir do momento que você tá num momento, numa situação de estresse, que já deixa as suas barreiras, vamos dizer assim, um pouco mais, eh, barreiras tanto altas quanto baixas, né, então assim, a gente aumenta as barreiras da autoproteção, do estresse mesmo, o estresse faz com que a gente certas coisas não consiga filtrar, porque a gente tá num estado um pouco em um transe, vamos dizer assim, né, eh, a gente acaba ficando com um sentimento de fato de impotência, porque a gente não consegue de fato, no estresse, entender a situação de uma outra perspectiva. A gente tá tão na nossa perspectiva, que a gente não consegue entender que o outro também tem a perspectiva dele, que o outro também tem as experiências dele, e que na verdade, assim, se eu falar para o outro, e se eu falar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, como eu percebo a situação, muito provavelmente o outro vai me entender. Se eu falar para o meu chefe, por exemplo, ele me pedir uma coisa, e falar assim: "Olha, você me perdoa, infelizmente não vou poder fazer agora, por isso, isso, isso", explicar a situação. Eu não preciso necessariamente, tá sempre falando sim para as coisas. Então eu preciso explicar, né, mas assim, para você fazer um treino, eu te recomendaria no começo você passar a explicar, nem que seja para você mesmo. Por que é que eu vou falar não? Por que eu preciso falar não? E pense em você, no começo, né, e aí, com o tempo, você vai percebendo que, assim, você não precisa se explicar muito. Não, não. E a pessoa tem que entender, porque nós somos adultos. Eh, bom, então é isso. A gente vai falar em breve, nos próximos vídeos, de um pouquinho mais sobre o estresse, mais sobre esse sentimento aí de impotência, esse foi mais ou menos um teaser aí, a mensagem do Matias. Porque a gente vai estar falando de fato o quanto o estresse impacta na nossa vida e quanto esse sentimento de impotência, na verdade, parte muito mais da gente do que do outro, né? Todo mundo tem o poder, sim, de alterar coisas que não gosta na sua vida. A gente só precisa perceber como e entender, né, como fazer isso. É isso. Esse vídeo é um pouquinho mais curto, mas eu acho que é bem interessante a gente falar. É claro que existem outros tipos de personalidade ou outros tipos de papéis que a gente assume, de partes nossas, que também são propícios ao burnout, mas esses são os principais. E se você gostou, dá uma curtida. Comenta também se você percebe, sabe se tem mais algum, se você percebe, que tem mais algum tipo de personalidade que pode estar impactando, pode estar influenciando no burnout. E você aproveita e coloca, vê os outros vídeos aqui. Eu vou colocar os links aqui embaixo. E é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Eu sou a Cintia Folha e esse é o Folio, o canal onde você pode ser você mesmo. Até a próxima.